Minha filha, você poderia me ajudar? Não consigo encontrar meu portão de embarque. Lívia olhou para a senhora de cabelos grisalhos que segurava um bilhete amassado nas mãos trêmulas. O aeroporto de Congonhas fervilhava naquela segunda-feira. Claro, deixa eu ver seu cartão de embarque. Stella entregou o papel, aliviada por encontrar alguém disposto a ajudá-la. A senhora está indo para o Rio de Janeiro. Seu portão é o 12, fica do outro lado. Venha comigo, eu te levo até lá. Ah, muito obrigada. Esses aeroportos são tão confusos. Meu filho insistiu que eu viajasse sozinha. Disse que preciso ser mais independente. Lívia pegou a pequena mala de rodinha da senhora e a guiou entre a multidão. Conversaram durante o curto trajeto, como se já se conhecessem. Pronto, chegamos. Ainda tem 40 minutos até o embarque. Como posso agradecer, minha querida? Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Stella sorriu, tocando o braço da jovem. Não faria. As pessoas estão sempre com pressa. Qual seu nome? Lívia Andrade. Sou Stella Vasconcelos. Nunca vou esquecer sua gentileza. O que nenhuma das duas percebeu foi a presença de Leonardo, parado a alguns metros dali. Ele observava a cena com intensidade. Reconheceu sua mãe sendo ajudada por uma jovem de blusa azul e calça jeans. Viu os sorrisos, o toque de mãos, a leveza do encontro. Leonardo havia chegado cedo para buscar a mãe, confundindo o horário de seu retorno do Rio. Agora, em vez de se aproximar, permaneceu imóvel, captando cada detalhe daquela interação espontânea. Pegou o celular, tirou uma foto discreta. Não sabia explicar por quê. Algo naquela cena o tocou profundamente. Mãe, você vai ficar bem? Perguntou Lívia, verificando o relógio. Vou sim, querida. Vá resolver suas coisas. Já tomei muito do seu tempo. Foi um prazer conhecê-la, dona Stella. A jovem acenou e sumiu entre a multidão. Stella sentou-se na sala de embarque com um sorriso no rosto. Aquele pequeno gesto havia iluminado seu dia. Leonardo guardou o celular no bolso e saiu do aeroporto. Retornaria no horário correto para buscar a mãe, sem mencionar que a vira mais cedo. Aquela imagem, porém, ficaria gravada em sua memória. A gentileza de uma estranha para com sua mãe, num mundo onde tais gestos pareciam cada vez mais raros. Lívia seguiu para seu trabalho, sem imaginar que aquele simples ato de bondade seria o primeiro capítulo de uma história que ainda não estava escrita. Que aquele homem, observando à distância, cruzaria seu caminho novamente. E que Stella, a senhora perdida no aeroporto, seria a ponte entre dois mundos que, de outra forma, jamais se encontrariam. 3 semanas depois daquele encontro no aeroporto, Lívia checava seus e-mails quando uma notificação diferente apareceu. Uma mensagem de uma tal Stella Vasconcelos. Olá, querida. Sou aquela senhorinha que você ajudou no aeroporto. Espero que não me ache uma velha intrometida, mas não consegui esquecer sua gentileza. Gostaria de convidá-la para um café no próximo sábado, se tiver disponibilidade. Prometo que não sou nenhuma sequestradora. Lívia sorriu. Como Stella havia conseguido seu contato? O enigma foi respondido logo nas linhas seguintes. Minha amiga Carmen trabalha na clínica, onde sua mãe faz tratamento, e ela me ajudou a encontrá-la nas redes sociais. Espero sinceramente que não se incomode. Curiosa e tocada, Lívia aceitou o convite. No sábado combinado, ela chegou à confeitaria elegante no bairro dos Jardins. Stella já estava lá, com um vestido floral discreto e brincos de pérola. Você veio, exclamou Stella com os olhos brilhando. Claro que vim, fiquei surpresa com o convite, mas curiosa. Quando cheguei ao Rio, só falava da jovem que me ajudou. Minha irmã dizia que eu parecia uma adolescente falando do primeiro amor. Riram juntas enquanto pediam cappuccinos e tortas. E por que esse interesse em me conhecer melhor? Stella ajeitou o guardanapo sobre o colo antes de responder. A verdade, desde que meu marido faleceu há 5 anos, vivo numa bolha. Meu filho insiste que eu preciso sair mais, conhecer pessoas novas. Mas eu resistia, até aquele dia no aeroporto. E por que eu? Porque seu gesto me tocou. Simples assim. A gentileza genuína é rara hoje em dia. E você me lembrou minha filha, Ana, que mora em Portugal. Sinto falta de conversas descompromissadas com alguém que não me trate como uma idosa frágil. A conversa fluiu naturalmente. Lívia contou sobre seu trabalho como editora de vídeos,
Seu sonho de escrever roteiros, a mãe que lutava contra o câncer, o pai falecido quando ela tinha 16 anos. Estela falou da vida como professora aposentada, do filho executivo sempre ocupado, da filha distante geograficamente. Leonardo é um bom filho, mas desde a morte do pai, ele assumiu a empresa e as responsabilidades todas. Às vezes sinto que ele esqueceu como viver. Deve ser difícil para ele também. Mas gostaria que ele encontrasse alguém. Tem 37 anos e vive para o trabalho. 3 horas se passaram sem que percebessem. Ao se despedirem, Estela convidou. Domingo que vem faço um almoço para alguns amigos. Gostaria muito que viesse. Lívia hesitou apenas por um instante. Será um prazer. Naquela noite, enquanto Estela contava a Leonardo sobre seu dia, mencionou a jovem do aeroporto. Consegui encontrá-la. Tomamos café hoje. Leonardo quase engasgou com o vinho. Como assim, mãe? Você procurou uma estranha? Lívia não é uma estranha, é uma moça adorável. Estela Vasconcelos, a senhora saiu com alguém que mal conhece? E se fosse perigoso? Ah, filho, para de drama. Carmen a conhece. É filha da paciente dela. Leonardo franziu a testa, preocupado. Convidei-a para o almoço de domingo. Mãe, por que está fazendo isso? Porque preciso de gente nova na minha vida. Gostei dela. Leonardo não disse mais nada, mas uma inquietação se instalou. A jovem da foto em seu celular agora tinha nome, Lívia, e estaria em sua casa no domingo. Na semana seguinte, Lívia chegou pontualmente ao almoço. A mansão dos Vasconcelos, no Alto de Pinheiros, a intimidou um pouco, mas Estela a recebeu na porta como uma velha amiga. Venha, quero que conheça meu filho. Leonardo estava na sala conversando com alguns convidados. Alto, cabelos escuros bem cortados, terno casual que não conseguia esconder sua postura formal. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, algo indefinível passou por eles. Surpresa, reconhecimento, cautela. Então você é a famosa Lívia. Sua voz era educada, mas distante. Lívia percebeu imediatamente a reserva. E você deve ser Leonardo. Sua mãe fala muito de você. Espero que coisas boas, as melhores. Ele ofereceu uma bebida e fez perguntas polidas sobre sua profissão, mas manteve uma barreira invisível. Durante o almoço, Lívia o flagrou, observando-a várias vezes. Não com interesse, mas como quem estuda um enigma. Quando ela se despediu, Leonardo a acompanhou até a porta. Obrigada por fazer minha mãe feliz. Ela parece rejuvenescida. Sua mãe é incrível. Na verdade, sou eu quem agradeço a companhia dela. Algo no olhar dele suavizou, apenas por um instante. Até o próximo encontro, então. Haverá um próximo? Perguntou Lívia, surpresa. Conhecendo minha mãe? Com certeza. Enquanto dirigia para casa, Lívia não conseguia tirar da cabeça a expressão complexa nos olhos de Leonardo. Havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. Nas semanas seguintes, os encontros entre Lívia e Estela tornaram-se rotina. Tardes de quinta-feira no jardim da mansão dos Vasconcelos, chás de domingo, ocasionais idas ao cinema. Uma amizade improvável que florescia entre a senhora de 70 anos e a jovem de 28. Leonardo observava essa aproximação com um misto de curiosidade e desconfiança. Em cada visita de Lívia, ele encontrava uma desculpa para estar presente, mesmo que brevemente. Você não acha estranho? Perguntou Carlos, seu amigo de infância, durante um jogo de tênis. Uma garota jovem passando tanto tempo com sua mãe. E se ela estiver interessada no dinheiro da família? Leonardo rebateu a bola com força excessiva. Já pensei nisso. Mas Lívia nunca pediu nada. Recusa presentes caros e minha mãe está feliz. Acho que ela realmente gosta da companhia. Ou está planejando algo a longo prazo. Cuidado, Léo. As palavras do amigo reforçaram suas suspeitas. Naquela noite, quando chegou em casa mais cedo, encontrou Lívia e Estela rindo enquanto olhavam álbuns de fotografias antigas. Olha você com 7 anos, exclamou Lívia, apontando para uma foto de um menino sério, de bermuda e camiseta, segurando um troféu de natação. Leonardo parou na porta da sala constrangido. Ah, filho, que bom que chegou. Estávamos relembrando o passado. Percebo. Seu tom saiu mais frio do que pretendia. Vou preparar um chá, disse Estela levantando-se. Conversem um pouco. Vocês mal se conhecem.
Um silêncio desconfortável pairou quando ficaram sozinhos. Lívia fechou o álbum cuidadosamente. Sua mãe é incrível. É, ela é. Leonardo sentou-se na poltrona em frente ao sofá. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você passa tanto tempo com ela? Sinceramente. Lívia o encarou, surpreendida pela franqueza. Porque gosto dela. Porque ela me ouve, me aconselha e não me julga. Porque desde que meu pai morreu, sinto falta de alguém mais velho com quem conversar. O semblante dele suavizou um pouco. E não sei se você sabe, mas minha mãe está com câncer. Os médicos são otimistas, mas... Ela hesitou. Cada momento é precioso. Sua mãe me ajuda a lidar com isso. Leonardo não esperava tamanha honestidade. De repente, suas suspeitas pareceram mesquinhas. Não sabia sobre sua mãe. Sinto muito. Obrigada. Lívia sorriu levemente. Agora posso fazer uma pergunta? Justo. Por que você sempre parece incomodado quando estou aqui? Leonardo não estava preparado para aquela confrontação direta. Por um momento, considerou negar, mas algo nos olhos dela exigia verdade. Proteção. Minha mãe confia facilmente nas pessoas, e nem sempre isso termina bem. Entendo. Lívia assentiu. E agora? Ainda acha que vim atrás do dinheiro da sua família? Ele corou ligeiramente. Como você... É o que qualquer pessoa pensaria. Uma estranha que de repente se aproxima de uma senhora rica e viúva. O constrangimento de Leonardo era visível. Antes que pudesse responder, Stella voltou com uma bandeja. Leonardo, você vai jantar conosco? Na verdade, tenho alguns e-mails para responder. Não seja bobo. Trabalho pode esperar. Fique. Para surpresa de Lívia, ele concordou. Durante o jantar, algo mudou sutilmente. Leonardo fez perguntas sobre o trabalho dela como editora, seus projetos de roteiro, suas opiniões sobre filmes. A conversa fluiu naturalmente, sem a tensão habitual. Quando Lívia se despediu, ele a acompanhou até o carro. Posso te ligar amanhã? Perguntou, surpreendendo a ambos. Conheço um produtor que talvez possa ajudar com seus roteiros. Lívia hesitou apenas por um segundo. Claro, obrigada. Da janela da sala, Stella observava sorrindo. Na manhã seguinte, Leonardo realmente ligou. Marcaram um café para discutir contatos profissionais, mas a conversa rapidamente desviou para temas pessoais, lembranças de infância, livros favoritos, sonhos adiados. Por que roteiro? Ele perguntou. O que te atrai nisso? A possibilidade de criar mundos, de transformar o comum em extraordinário. Meu pai sempre dizia que as melhores histórias são as escondidas em vidas aparentemente simples. Seu pai parecia sábio. Era um homem simples, mas profundo. Ela sorriu com a lembrança. E você? Sempre quis seguir os passos do seu pai nos negócios? Leonardo hesitou. Não, queria ser arquiteto, mas quando ele adoeceu, alguém precisava assumir a empresa. E depois que ele se foi, bem, já era tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar. Ele riu, um som raro e genuíno. Fala a roteirista. Na vida real, algumas escolhas são permanentes. Quando se despediram, algo havia mudado entre eles. Não eram amigos ainda, mas tampouco estranhos desconfiados. Na semana seguinte, Leonardo começou a participar dos chás de quinta-feira. As conversas tornaram-se mais leves, as risadas mais frequentes. Stella observava, satisfeita, a aproximação gradual. Você está tramando algo, não é? Lívia a confrontou um dia, enquanto Leonardo atendia uma ligação no escritório. Stella fingiu inocência. Eu? Imagina. Só acho que meu filho trabalha demais e sorri de menos. E você traz sorrisos para esta casa. Lívia corou levemente. Somos apenas conhecidos. Por enquanto, respondeu Stella, com um brilho travesso nos olhos. Meu pai adorava flores. Lívia comentou enquanto admirava o jardim da mansão. Era um domingo de sol, e Stella havia insistido para que almoçassem no terraço. Ele entendia de jardinagem? Perguntou Stella, servindo mais suco. Era jardineiro profissional. João Andrade, o homem das rosas, como o chamavam. Lívia sorriu com a lembrança. Trabalhava para famílias ricas, mas nunca dizia exatamente onde. Tinha uma ética profissional rigorosa sobre a privacidade dos patrões. O garfo de Stella parou no ar. Seus olhos se arregalaram levemente. João Andrade?
A voz saiu mais fraca do que pretendia. Sim, conheceu? Stella pousou o garfo com cuidado, como se precisasse de tempo para processar a informação. Não sei. Talvez. O nome me parece familiar. Nesse momento, Leonardo juntou-se a elas trazendo uma garrafa de vinho. Sobre o que estão conversando? Ele serviu as taças com gestos precisos. Lívia me contava sobre seu pai. Era jardineiro, chamava-se João Andrade. O vinho transbordou da taça que Leonardo servia. Seu rosto empalideceu visivelmente. Desculpe, me distraí. Ele limpou rapidamente o líquido derramado. João Andrade? Sim, você o conheceu? Perguntou Lívia, notando a mudança na atmosfera. Acho que não. A resposta veio rápida demais. Mas, como disse, o nome soa familiar. A conversa mudou para tópicos mais leves, mas algo havia se quebrado. O almoço terminou mais cedo que o habitual, com Leonardo alegando compromissos inadiáveis. Quando Lívia se foi, ele confrontou a mãe na biblioteca. João Andrade era nosso jardineiro, não era? Stella suspirou, sentando-se pesadamente na poltrona de couro. Por quase 20 anos. Cuidou deste jardim quando você era criança. O jardineiro que papai demitiu. Que seu pai expulsou, você quer dizer? A amargura na voz de Stella surpreendeu Leonardo. Nunca concordei com aquilo. O que aconteceu exatamente? Eu era muito novo. Seu pai o acusou de roubo. Um relógio de ouro desapareceu. Mais tarde descobrimos que tinha sido levado para conserto e ninguém avisou. Mas já era tarde demais. Leonardo passou a mão pelos cabelos, perturbado. E agora sua filha está na nossa casa frequentemente. É o destino, não é? Stella sorriu tristemente. A vida tem dessas ironias. Ela sabe sobre o que aconteceu? Não creio. Ela disse que o pai nunca mencionava especificamente onde trabalhava. Leonardo pegou o celular, olhando para a foto que tirara meses antes no aeroporto. Lívia ajudando sua mãe. A coincidência parecia impossível. Naquela noite, não conseguiu dormir. Lembranças fragmentadas voltavam. O homem quieto, com mãos calejadas, que às vezes lhe mostrava ninhos de pássaros entre as árvores. O rosto abatido atravessando o portão pela última vez. Seu pai gritando palavras duras que ele, criança, não compreendia totalmente. Na manhã seguinte, ligou para Marcos, o antigo mordomo aposentado. Marcos, você se lembra de João Andrade? O jardineiro? Claro, um homem honrado. O que aconteceu com ele foi uma injustiça. Ele teve algum problema com meu pai antes daquele incidente? Um silêncio prolongado precedeu a resposta. Seu pai nunca gostou do jeito como a dona Stella tratava os funcionários como família. Especialmente João, que era viúvo e criava a filha sozinho. A filha, você a conheceu? Pequena, esperta. Vinha às vezes quando não tinha escola. Brincava no jardim dos fundos. Seu pai não gostava, mas sua mãe insistia. Leonardo desligou, atordoado. Lembrou-se vagamente de uma menina de tranças escuras colhendo flores no jardim dos fundos. Seria possível? Enquanto isso, Lívia também investigava. A reação dos Vasconcelos ao nome de seu pai despertara sua curiosidade. À noite, visitou sua mãe no hospital. Mãe, o pai trabalhou para uma família chamada Vasconcelos. Helena, pálida contra os travesseiros, franziu o senho. Por que pergunta isso? Conheci uma senhora, Stella Vasconcelos. Ela e o filho tiveram uma reação estranha quando mencionei o nome do pai. Helena desviou o olhar para a janela, como se buscasse coragem nas estrelas distantes. Seu pai trabalhou para eles por quase 20 anos. Foi demitido injustamente, acusado de roubo. Aquilo quebrou algo dentro dele. Por que nunca me contou? Seu pai não queria que você carregasse mágoas. Dizia que a vida é curta demais para guardar ressentimentos. Lívia sentiu o mundo girar. As peças se encaixavam. O desconforto inicial de Leonardo, a familiaridade instantânea com Stella. E eu, criança, alguma vez estive lá? Algumas vezes, quando não havia escola. Você brincava com o filho deles, embora ele fosse mais velho. Leonardo, acho que era o nome dele. A verdade atingiu Lívia como um raio. Ela e Leonardo haviam se conhecido na infância, em circunstâncias completamente diferentes. E agora, por algum acaso do destino, seus caminhos se cruzavam novamente. Naquela noite, ambos tomaram decisões semelhantes. Leonardo decidiu que precisava contar a verdade a Lívia.
e ela decidiu confrontá-lo sobre o passado que conectava suas famílias. O que nenhum dos dois sabia era como esse confronto transformaria o delicado equilíbrio que haviam construído nas últimas semanas. A chuva castigava São Paulo naquela noite, quando Lívia estacionou em frente à mansão dos Vasconcelos. Seu coração batia forte, enquanto reunia coragem para enfrentar a verdade. A descoberta sobre o passado de seu pai a deixara inquieta, dividida entre a lealdade à memória dele e os novos sentimentos que começava a nutrir por Leonardo e Estela. Ao tocar a campainha, não foi o mordomo quem atendeu, mas o próprio Leonardo. Seu rosto demonstrava o mesmo conflito interno que ela sentia. "Precisamos conversar", disseram em uníssono, o que provocou um sorriso nervoso em ambos. "Entre, minha mãe está descansando." A biblioteca era imponente, com estantes do chão ao teto repletas de livros, um espaço que exalava história e tradição. Leonardo serviu 2 taças de vinho e sentou-se de frente para Lívia. "Descobri algo", ela começou, decidida a não adiar mais aquela conversa. "Sobre seu pai ter trabalhado para minha família." Lívia assentiu, surpresa pela franqueza dele. "Então você já sabia. Suspeitei desde que você mencionou o nome dele no almoço. Depois confirmei com minha mãe e com Marcos, nosso antigo mordomo." Um silêncio tenso se instalou entre eles. A chuva batia nas janelas, criando uma trilha sonora melancólica para aquele confronto. "Por que seu pai demitiu o meu?" A pergunta direta de Lívia cortou o ar como uma lâmina. Leonardo respirou fundo, preparando-se para expor uma ferida familiar. Oficialmente, ele foi acusado de roubar um relógio. Mas a verdade é mais complicada. Meu pai era um homem difícil, tinha visões antiquadas sobre a relação entre patrões e empregados. E, na verdade, o relógio estava em conserto. Foi uma desculpa. Leonardo bebeu um gole de vinho, como se buscasse coragem. "Meu pai não gostava da amizade entre sua família e a minha, especialmente entre você e eu, quando crianças." Lívia arregalou os olhos. "Nós brincávamos juntos? Você não se lembra?" Leonardo sorriu tristemente. "Você vinha aos domingos com seu pai. Enquanto ele cuidava do jardim, minha mãe permitia que você explorasse a propriedade. Eu era 5 anos mais velho, um garoto tímido e solitário. Você era uma criança falante que adorava inventar histórias." Fragmentos de memória começaram a surgir na mente de Lívia. Um menino mostrando-lhe um esconderijo entre as árvores, histórias contadas à sombra de uma mangueira, o gosto doce de limonada servida em copos coloridos. "Eu lembro vagamente. Mas por que isso incomodava tanto seu pai? Ele achava inapropriado. Dizia que eu não devia me misturar com..." Leonardo parou, constrangido. "Com a filha do jardineiro", completou Lívia, sentindo o peso da distinção social que, mesmo décadas depois, ainda ecoava. "Um dia ele nos encontrou no jardim. Eu estava lendo para você. Você tinha acabado de aprender a escrever e me deu uma história que tinha inventado." Ele ficou furioso. Na semana seguinte, seu pai foi demitido. Lívia sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de raiva. "Então meu pai perdeu o emprego por minha causa?" "Não." Leonardo se aproximou, segurando as mãos dela. "Por causa do preconceito do meu pai. Por causa de um mundo que ele representava e que, espero, esteja morrendo." Lívia retirou as mãos, levantando-se abruptamente. "Preciso processar tudo isso. É muita informação." "Entendo." Leonardo não tentou impedi-la. "Mas antes de ir, quero que saiba. Quando a vi ajudando minha mãe no aeroporto, não a reconheci conscientemente. Só depois, quando soube seu nome, comecei a juntar as peças. Por isso a desconfiança inicial? Em parte. Achei que talvez você soubesse de tudo e estivesse se aproximando por vingança. E agora? Agora sei que foi o destino. Uma segunda chance de corrigir o erro do meu pai." Lívia pegou sua bolsa, incapaz de continuar aquela conversa. "Preciso ir. Por favor, não conte à sua mãe sobre isso ainda. Quero digerir tudo primeiro." Nas semanas seguintes, Lívia se afastou. Não respondeu às mensagens de Estela. Inventou desculpas para não comparecer aos encontros de quinta-feira. Leonardo respeitou seu espaço, enviando apenas uma mensagem: "Quando estiver pronta, estarei aqui." Durante esse tempo, Lívia mergulhou em suas próprias investigações. Procurou antigos colegas de seu pai,
tentando entender melhor aquele período doloroso. Carlos, que trabalhara com João por anos, confirmou. Seu pai nunca superou completamente aquela injustiça, não pelo emprego em si, mas pela maneira como foi tratado. O Sr. Vasconcelos o humilhou na frente de todos. E minha mãe sabe disso? Sabe. Foi buscar João naquele dia. Nunca a vi tão furiosa. A distância ajudou Lívia a organizar seus sentimentos. Percebia agora que sua aproximação com Estela e Leonardo não havia sido mero acaso. Alguma parte dela, inconscientemente, buscava aquela conexão perdida. Enquanto isso, na mansão dos Vasconcelos, Leonardo tentava explicar à mãe o súbito afastamento de Lívia. Ela descobriu sobre o passado, mãe, sobre João Andrade. Estela fechou os olhos, compreendendo tudo. Então é por isso que ela desapareceu. Devemos procurá-la, explicar. Não, ela precisa de tempo. E talvez nós também. Leonardo passava horas no jardim, especialmente no setor que João Andrade cuidara com tanto esmero. As rosas ainda floresciam, testemunhas silenciosas de uma história inacabada. O telefonema chegou às 3 da manhã. Leonardo atendeu no primeiro toque, o coração acelerado como sempre acontecia quando o telefone tocava de madrugada. Senhor Vasconcelos, aqui é do Hospital Sírio-Libanês. Sua mãe deu entrada na emergência. O mundo pareceu desacelerar. As palavras do médico, AVC leve, estável, observação, flutuavam como fragmentos desconexos. Em menos de 20 minutos, Leonardo já estava no hospital. Estela, pálida contra os lençóis brancos, parecia menor e mais frágil do que jamais a vira. Filho, a voz saiu fraca, mas os olhos mantinham a lucidez. Estou aqui, mãe. Vai ficar tudo bem. Preciso que faça algo por mim. Estela segurou a mão dele com surpreendente firmeza. No fundo do meu armário tem uma caixa de madeira antiga. Traga-a aqui amanhã. Mãe, você precisa descansar. Podemos falar sobre isso depois. Não, Leonardo. A intensidade em sua voz o surpreendeu. É importante. Prometa. Ele prometeu, intrigado com a urgência daquele pedido. Na manhã seguinte, após passar a noite no hospital, Leonardo voltou brevemente à mansão. No armário de Estela, encontrou a caixa mencionada, uma antiga caixa de cedro com entalhes delicados na tampa. Nunca a tinha visto antes. Ao retornar ao hospital, encontrou uma surpresa. Lívia estava lá, conversando baixinho com Estela. Vim assim que soube, explicou ela, constrangida ao vê-lo. Helena, minha mãe, está internada no mesmo andar. Uma enfermeira comentou sobre Dona Estela. O olhar de Estela se iluminou ao ver a caixa nas mãos do filho. Deixe-nos a sós um momento, querida, pediu a Lívia, que assentiu e saiu discretamente. Leonardo colocou a caixa sobre a mesa de cabeceira. Estela abriu com cuidado reverencial. Dentro havia cartas amareladas, fotografias antigas, pequenos objetos que pareciam guardar memórias preciosas. Todos temos segredos, filho. Não por vergonha, mas porque alguns sentimentos são difíceis de explicar. Ela remexeu no conteúdo até encontrar um envelope gasto pelo tempo. Dele, retirou uma carta cuidadosamente dobrada. Leia. Estendeu o papel para Leonardo. A caligrafia era firme, de alguém acostumado ao trabalho manual. Prezada senhora Vasconcelos, escrevo para agradecer pelos anos em que pude servir a sua família. Apesar das circunstâncias de minha saída, levo comigo apenas gratidão pelo respeito que sempre demonstrou por mim e minha filha. O jardim que cultivei em sua casa foi meu maior orgulho profissional. Cada rosa, cada árvore, cada canteiro contém uma parte de minha vida. É reconfortante saber que, mesmo ausente, algo de mim permanece vivo naquele espaço. Quanto ao incidente com o Sr. Vasconcelos, peço que não se aflija. Homens como ele e homens como eu pertencem a mundos diferentes, e isso nem sempre pode ser conciliado. Não guardo rancor. A vida é breve demais para carregar mágoas. Minha filha ainda pergunta pela senhora e pelo jovem Leonardo. Foram bondosos com ela, e isso uma criança não esquece. Com sincera gratidão, João Andrade. Leonardo terminou a leitura com lágrimas nos olhos. A dignidade daquelas palavras o atingiu profundamente. Um homem injustiçado que escolheu a graça do perdão em vez do veneno do ressentimento. Quando ele mandou isso?
Uma semana depois de ser demitido. Nunca mostrei ao seu pai. Stella suspirou. Tentei ajudá-lo financeiramente depois, mas ele recusou. Tinha um orgulho bonito, sabe? O tipo de orgulho que vem da integridade. Leonardo dobrou a carta cuidadosamente. Por que está me mostrando isso agora? Porque a vida às vezes nos dá segundas chances, filho. Stella sorriu fracamente. Lívia aparecer em nossas vidas não foi coincidência. Foi o destino corrigindo um erro. Não repita os erros do seu pai. Não deixe que o orgulho ou o medo afastem as pessoas que importam. Leonardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Posso ficar com a carta? Claro. Mas ela não pertence a você. Pertence a Lívia. É parte da história do pai dela. Quando saiu do quarto, encontrou Lívia no corredor olhando pela janela. A luz da tarde banhava seu perfil, destacando a semelhança com o homem da foto que Stella guardava. Os mesmos olhos atentos, o mesmo queixo determinado. Como ela está? Perguntou Lívia, virando-se para ele. Melhor. Os médicos estão otimistas. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Encontrei algo que você deveria ver. Leonardo estendeu a carta. Viu os olhos de Lívia percorrerem as linhas. Viu a emoção transformar seu rosto. Viu o momento exato em que a voz de seu pai ecoou através do tempo, alcançando-a. Ele nunca me contou sobre essa carta. A voz de Lívia tremeu. Sempre achei que guardava rancor, que por isso nunca falava sobre os Vasconcelos. E na verdade ele havia perdoado. Era assim que ele era. Lívia sorriu entre lágrimas. Ensinava que mágoas são pesos que carregamos por escolha. Eles caminharam até o jardim do hospital. O dia estava claro, com aquela luz dourada peculiar do final da tarde paulistana. Sinto muito pelo seu pai, Lívia. Pelo que o meu fez. Não carregamos os erros dos nossos pais, Leonardo. Ela devolveu a carta. Mas podemos aprender com eles. Por que voltou? Achei que tinha decidido se afastar. Sua mãe não tem culpa das escolhas do seu pai. E depois de pensar muito, percebi que também não posso culpá-lo pelo que aconteceu há tanto tempo. Seria irônico guardar mágoa justamente quando descubro que meu pai escolheu perdoar. Leonardo tomou coragem. E quanto a nós? Tem espaço para recomeçar? Lívia o encarou longamente antes de responder. Não sei se é recomeçar ou finalmente permitir que algo interrompido possa seguir seu curso. Aquelas crianças no jardim tinham uma conexão que o tempo não apagou. Então você se lembra? Fragmentos. Um menino sério lendo histórias. Um esconderijo entre as árvores. A sensação de liberdade ao correr pelo jardim. Ela sorriu. É estranho como a vida traça círculos, não é? Leonardo segurou a mão dela com delicadeza. Não era um gesto romântico, mas um reconhecimento daquela história compartilhada, daquele fio invisível que sempre os conectara. Acho que temos muito o que conversar. E muito o que redescobrir, completou Lívia, sem soltar sua mão. No quarto do hospital, Stella observava pela janela, sorrindo ao ver as duas figuras caminhando lado a lado pelo jardim. Alguns erros do passado não podiam ser desfeitos, mas talvez pudessem ser redimidos. 3 semanas se passaram desde o susto com Stella. A recuperação dela progrediu bem, superando as expectativas médicas. Após 10 dias no hospital, voltou para casa com recomendações de repouso e alguns ajustes na rotina. A experiência deixara marcas não apenas físicas, mas também emocionais em todos. Leonardo reorganizou sua agenda profissional, delegando responsabilidades para estar mais presente. As prioridades haviam mudado. Lívia, por sua vez, visitava a mansão quase diariamente, dividindo seu tempo entre os cuidados com a própria mãe e a companhia de Stella. Naquela tarde de sábado, Leonardo encontrou Lívia no jardim da mansão. Ela estava sentada no banco de madeira sob a mangueira antiga, o mesmo lugar onde décadas antes ele lia histórias para ela. Trouxe chá. Leonardo ofereceu uma xícara fumegante. Minha mãe dormiu, finalmente. Ela é teimosa. Lívia sorriu, aceitando a bebida. Característica de família. Sentaram-se lado a lado, observando o jardim que João Andrade havia cultivado com tanto esmero. As rosas ainda floresciam, resistentes ao tempo. Sabia que sonhei com meu pai ontem? Lívia quebrou o silêncio. Ele estava aqui, cuidando destas rosas. No sonho,
Ele me dizia que algumas raízes são profundas demais para serem arrancadas. Leonardo contemplou aquelas palavras. Acho que ele estava certo. Apontou para uma roseira particularmente robusta. Marcos me contou que essa roseira foi plantada pelo seu pai no meu aniversário de 5 anos. Sobreviveu a reformas, tempestades, até mesmo ao abandono quando ficamos 1 ano na Europa. Lívia tocou delicadamente uma das rosas. Como algo tão delicado pode ser tão resistente? Talvez seja isso que seu pai quis dizer. Algumas conexões sobrevivem a tudo. O vento suave balançou os cabelos de Lívia. Leonardo percebeu como o sol criava reflexos dourados nos fios escuros. Nos últimos dias, algo havia mudado entre eles. A tensão inicial transformara-se em uma cumplicidade tranquila, uma compreensão silenciosa que dispensava explicações. Recebi uma proposta de trabalho hoje. Lívia falou repentinamente. Um documentário em Portugal. 3 meses de filmagem. O coração de Leonardo falhou uma batida. Quando? Daqui a 2 semanas. Ela evitou seu olhar. Seria uma oportunidade incrível profissionalmente. Você vai aceitar? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Não sei. Lívia suspirou. Há 3 meses não hesitaria. Agora há mais variáveis na equação. Minha mãe, Stella, você. Leonardo reuniu coragem para fazer a pergunta que evitara por semanas. O que somos, Lívia? O que está acontecendo entre nós? Ela finalmente o encarou. Seus olhos refletiam a mesma incerteza e esperança que ele sentia. Não sei definir. É como se estivéssemos retomando algo que foi interrompido, mas ao mesmo tempo construindo algo completamente novo. Você acha que é apenas nostalgia? A reconexão com o passado? Não. A resposta foi imediata. O que sinto não tem nada a ver com o passado. É sobre quem você é agora, sobre a pessoa que conheci nos últimos meses. Leonardo tomou as mãos dela entre as suas. O gesto simples carregava uma intimidade que palavras não conseguiriam expressar. Então não vá. A franqueza do pedido surpreendeu ambos. É egoísta da minha parte pedir isso, eu sei. Mas quero que você fique. Quero descobrir o que podemos construir juntos, sem a sombra do passado. Apenas como Leonardo e Lívia, aqui e agora. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Tenho medo. Do quê? De que seja apenas a correção de um erro antigo. De que uma vez resolvido o passado não reste nada entre nós. Leonardo aproximou-se, tocando o rosto dela com a delicadeza de quem toca algo precioso. Não é sobre corrigir o passado, Lívia. É sobre escolher o futuro. Todos os dias acordamos e decidimos quem queremos ser, com quem queremos estar. Hoje escolho você. Amanhã escolherei de novo. E no dia seguinte também. O primeiro beijo foi suave, quase tímido. Uma pergunta silenciosa que encontrou sua resposta quando Lívia entrelaçou os dedos nos cabelos dele, aprofundando o contato. Quando se separaram, ambos sorriam. Ainda não decidi sobre Portugal, disse ela, apoiando a testa na dele. Justo. Não quero que abandone seus sonhos por mim. Talvez possamos encontrar um meio termo. Sonhos às vezes precisam de ajustes, não de abandono. Stella observava a cena da varanda sem que percebessem. Um sorriso sereno iluminou seu rosto cansado. Voltou silenciosamente para dentro, deixando-os em sua bolha de descoberta. Nas semanas seguintes, a vida seguiu seu curso transformado. Lívia recusou o projeto em Portugal, mas aceitou uma proposta para dirigir um curta-metragem em São Paulo. Leonardo começou a reduzir sua carga horária na empresa, delegando mais responsabilidades ao conselho. Nas noites de sexta-feira, jantavam os 3 juntos, Stella, Leonardo e Lívia, criando novos rituais, novas memórias. Em uma dessas noites, após o jantar, Leonardo convidou Lívia para uma caminhada no jardim. O luar banhava as flores com uma luz prateada, criando um cenário quase mágico. Quero te mostrar algo. Ele a conduziu até um pequeno canteiro afastado, próximo ao muro dos fundos. Ali uma nova roseira havia sido plantada. Pequena ainda, mas com brotos promissores. O jardineiro me ajudou a plantar ontem. É uma espécie rara, rosa João de Deus. Achei apropriado. Lívia se ajoelhou ao lado da planta, tocando a terra úmida ao seu redor. É perfeito. Achei que poderíamos criar algo novo,
preservando a memória do que foi. Ela o puxou para um beijo profundo, carregado de promessas. Sabia que comecei a escrever um roteiro? Comentou quando se separaram. Sobre um jardim que conecta pessoas através do tempo, sobre perdão e recomeços. Parece uma história que vale a pena ser contada. Lívia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele, enquanto observavam a pequena roseira sob o luar. Algumas histórias precisam de tempo para florescer, como as rosas do meu pai. Naquela noite, quando Leonardo a deixou em casa, havia uma certeza compartilhada entre eles. O que construíam não era uma correção do passado, mas uma escolha deliberada de futuro. A cada dia, escolhiam ficar. A cada encontro, escolhiam confiar. A cada conversa, escolhiam se revelar um pouco mais. O jardim que João Andrade plantara continuava a florescer, testemunha silenciosa de que algumas conexões são, de fato, profundas demais para serem arrancadas. E que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce não de grandes gestos, mas de pequenas gentilezas, como ajudar uma senhora perdida em um aeroporto movimentado. O círculo havia se fechado, mas a história estava apenas começando. A primavera chegou com força total aquele domingo de setembro. O jardim da mansão dos Vasconcelos exibia toda a sua exuberância, com cores vivas disputando atenção sob o sol da tarde. Estela observava da varanda, confortavelmente instalada em sua cadeira preferida, uma xícara de chá descansando ao lado. Seu olhar atento acompanhava Leonardo, ajoelhado junto ao canteiro central. As mãos dele, antes tão habituadas apenas a teclar em computadores e assinar documentos, agora afundavam na terra com naturalidade. O terno e a gravata haviam sido substituídos por uma camiseta simples e bermuda. Seus cabelos, levemente mais longos, balançavam com a brisa ocasional. A transformação nos últimos 6 meses ia muito além da aparência. Estela sorriu ao lembrar da conversa que tiveram quando Leonardo anunciou que reduziria drasticamente seu papel na empresa para se dedicar a um novo projeto. Vou estudar paisagismo, mãe. Sempre quis criar, não apenas administrar. A alguns metros de Leonardo, sentada sob a mangueira antiga, Lívia escrevia em seu caderno. Concentrada, mordiscava levemente o lábio inferior enquanto as palavras fluíam. O laptop fechado ao lado indicava que aquele era um momento de escrita à moda antiga. Caneta no papel, ideias cruas tomando forma sem a intermediação de telas. Estela sentia uma profunda gratidão ao observar aquela cena. Seu filho havia reencontrado o caminho para si mesmo, e a jovem que entrara em suas vidas por acaso trouxera consigo uma leveza que a casa não conhecia há décadas. Como diria João Andrade, algumas sementes demoram mais para germinar, mas quando encontram o solo adequado, florescem com força incomum. Leonardo terminou de adubar as rosas e caminhou até Lívia. Sem querer interromper sua concentração, sentou-se silenciosamente ao lado dela, fechando os olhos para apreciar o sol filtrado pelas folhas da mangueira. Apenas quando ela fechou o caderno ele se manifestou. Progresso com o roteiro? Finalmente terminei. Lívia sorriu, exibindo o caderno como um troféu. 3 meses, 42 versões diferentes, mas está pronto. Posso ser o primeiro leitor? Na verdade, quero que você e Estela leiam juntos. É uma história que pertence a todos nós. Leonardo beijou-a delicadamente antes de ajudá-la a se levantar. Caminharam juntos até a varanda, onde Estela os recebeu com um sorriso afetuoso. Terminei o roteiro, anunciou Lívia, entregando o caderno a Estela. Que maravilha! Qual é o título? Lívia trocou um olhar cúmplice com Leonardo antes de responder. A Semente do Silêncio. Estela folheou as primeiras páginas, emocionada. É sobre nós. É sobre encontros que parecem casuais, mas não são. Sobre como pequenos gestos podem alterar destinos. Sobre como o silêncio pode guardar tanto rancor quanto perdão. Leonardo sentou-se ao lado da mãe, apontando para a dedicatória. A João Andrade, que plantou mais do que flores. O produtor que conheci mês passado já demonstrou interesse, continuou Lívia. Se tudo correr bem, começamos a filmar no início do ano que vem. Estela fechou o caderno, visivelmente emocionada. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele sempre dizia que você tinha olhos que enxergavam histórias
onde outros viam apenas fatos. Gostaria que ele tivesse conhecido vocês agora. Que tivesse visto como as coisas mudaram. Leonardo pegou a mão de Lívia, entrelaçando seus dedos. Tenho certeza que de alguma forma ele sabe. Na semana seguinte, Helena recebeu alta definitiva. Após meses de tratamento, os médicos finalmente anunciaram a remissão completa do câncer. A celebração reuniu todos na casa de Lívia, um apartamento pequeno, mas aconchegante, no bairro da Vila Mariana. Acho que devemos fazer um brinde duplo, anunciou Helena, erguendo sua taça de espumante. A minha saúde recuperada e ao futuro filme da minha filha. E há mais uma novidade, acrescentou Leonardo, surpreendendo a todos. Virou-se para Lívia. Queria fazer isso de um jeito mais romântico, mas agora que estamos todos aqui, em família... Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Lívia arregalou os olhos sem acreditar no que via. Sei que é cedo, que estamos juntos há apenas 6 meses. Mas quando se encontra a pessoa certa, o tempo é apenas um detalhe. Leonardo abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena pedra verde. Este não é um anel de noivado tradicional. É uma esmeralda que pertenceu à minha avó materna, a mulher mais forte que conheci antes de você. Lívia Andrade, quer construir um futuro comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade para Leonardo. Sim, respondeu ela finalmente, com lágrimas nos olhos, mas com uma condição. Qual? Que prometa nunca deixar de sujar as mãos de terra. Gosto desse Leonardo jardineiro. Ele riu, colocando o anel no dedo dela. Prometo. E você, promete continuar contando nossas histórias? Sempre. Estela e Helena trocaram olhares de aprovação. Havia algo poético naquela união. Os filhos seguindo um caminho tão diferente dos pais, curando antigas feridas, criando novas tradições. 2 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, Leonardo e Lívia se casaram. O local escolhido não poderia ser mais significativo. Sob a mangueira onde décadas antes, um menino lia histórias para uma menina de tranças. Onde um pai injustiçado plantara rosas que sobreviveram ao tempo. Onde um casal redescobriu que alguns laços são profundos demais para serem esquecidos. Helena, radiante em seu vestido azul, conduziu a filha pelo caminho de pétalas. Estela, como madrinha, aguardava junto ao altar improvisado, ao lado do filho. O celebrante, um antigo amigo da família Andrade, conduziu uma cerimônia simples e emocionante. Os votos foram escritos por ambos, reflexo de suas almas de contadores de histórias. Leonardo prometeu ser o solo fértil onde os sonhos dela poderiam florescer. Lívia jurou ser a narradora fiel da história que construiriam juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, um vento suave balançou as árvores, fazendo uma chuva de pequenas flores brancas cair sobre o casal. Estela jurou mais tarde que naquele exato momento sentiu a presença de João Andrade, como se ele estivesse ali, abençoando aquela união. Na festa que se seguiu, Marcos, o antigo mordomo, agora um senhor de cabelos brancos, aproximou-se de Lívia com um envelope amarelado. Guardei isto por anos, esperando o momento certo de entregar. Acho que esse momento chegou. Dentro do envelope, uma fotografia. Um homem jovem, de chapéu de palha, segurando uma menina pequena no colo. Ao lado deles, um menino sério observava uma borboleta pousada em seu dedo. No verso, uma data e uma frase escrita à mão. Algumas sementes levam tempo, mas florescem mesmo nas terras mais improváveis. Lívia mostrou a foto a Leonardo, que a abraçou fortemente. Está vendo? Mesmo quando achávamos que era o início, já era uma continuação. Mais tarde, quando a festa acabou e os convidados partiram, o casal caminhou pelo jardim iluminado apenas pela lua e algumas luzes estratégicas. Pararam diante da rosa João de Deus, agora plenamente florescida, exibindo flores de um vermelho intenso. Você acredita que às vezes o destino começa com uma mala fora do lugar? Perguntou Lívia, relembrando o encontro no aeroporto. Acredito que alguns encontros são inevitáveis, não importa quantos desvios a vida imponha. Beijaram-se sob o luar, discretamente, como quem sela não apenas um amor, mas uma reconciliação com o passado. Não como quem termina uma história, mas como quem aceita o privilégio
e a responsabilidade de escrever um novo capítulo, juntos. Na varanda, Estela observava a cena com um sorriso sereno. Em sua mão, a antiga carta de João Andrade. Amanhã, plantaria mais rosas no jardim. Rosas brancas, símbolo de novos começos. Para que, nos anos vindouros, quando novos pés pequenos corressem por aquele jardim, encontrassem não apenas flores, mas também histórias. Histórias de perdão, de recomeços e do amor que, como as mais resistentes sementes, encontra sempre um caminho para florescer. Queridos espectadores, acabamos de compartilhar uma história sobre como pequenos gestos podem transformar destinos e como algumas conexões são profundas demais para serem esquecidas. O encontro casual entre Lívia e Estela no aeroporto nos lembra que, às vezes, o que parece coincidência pode ser o início de uma bela jornada de cura e amor. Se esta narrativa sobre perdão, recomeços e laços familiares tocou seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe com quem precisa ouvir que nunca é tarde para reconciliações. E você, de qual estado ou país está assistindo a esta história? Estamos curiosos para saber de onde vêm nossos queridos espectadores que se emocionaram com Leonardo e Lívia. Se gostou desta narrativa e quer conhecer mais histórias que aquecem o coração, inscreva-se em nosso canal para não perder nossos próximos contos. Afinal, como diria João Andrade, algumas sementes levam tempo, mas florescem mesmo nas terras mais improváveis.